Sana. Antes de mais, obrigada por estares aqui. Queria iniciar, talvez fazer aqui um pouco diferente, agradecer-te muito. Para mim é uma honra tu estares aqui. É sim um misto de agradecimento, de gratidão por teres aceito este convite, pela pessoa que és, normalmente, e vamos saber quem é a Clara. Olha, primeiro, antes de dizer quem é a Clara, Sana, deixa-me retribuir os elogios e dizer que a honra é minha estar aqui. E para além de ser uma honra, é com muito orgulho que te vejo aqui, porque, pronto, olha, vou já dizer que a gente já se conhece há algum tempo, não é? Certo. E, portanto, ver o percurso das pessoas que a gente conhece e que de repente deixa de ver e depois volta a rever e perceber depois aquilo que se torna, é para mim muito orgulho. Portanto, eu estou aqui muito orgulhosa de te ver aqui nesta conversa. Respondendo aqui de quem é a Clara, portanto, eu sou uma pessoa que acabou de fazer 44 anos, sou casada, tenho 2 filhas e moro em Gondomar e faço várias coisas na vida atualmente que há muito pouco tempo atrás, se olharmos para trás, eu nunca faria ou nunca diria que estaria neste lugar. Portanto, parte do meu trabalho é também fazer esta diferença entre aquilo que eu sou versus aquilo que eu faço, não é? E, portanto, aquilo que eu sou é uma dimensão completamente diferente, aquilo que eu faço atualmente, e passando já é essa a apresentação também, eu atualmente sou formadora, sou coach e sou também facilitadora sistémica. E, portanto, estas são as minhas principais paixões profissionais. Eu queria que tu me mostrasses, me explicasses como é que se faz esse percurso, ou seja, o passo número 1, que é o que é que te levou a tomar esta decisão? O que é que tu sentiste para dizer assim? É porque, repara, o teu percurso, nem, na minha ótica, e corrija-me se eu estiver errada, nem sequer é similar, porque tu estavas, digamos, num trilho e tu saltaste para não sei quantos trilhos a seguir, é que nem foste para uma coisa, nem estás numa situação paralela. O que é que aconteceu? O que é que te fez mudar? Olha, esse é o meu grande slogan, o muda, não é? Muda. E já atravessamos, todos nós mudamos e acho que a coisa mais certa é as mudanças que nós vamos fazendo ao longo da vida. E a primeira grande mudança foi quando eu achava que ia ser, eu segui desporto e acabei por não seguir desporto e fui tirar uma licenciatura em Educação. Quando termino a minha licenciatura em Educação, houve, por parte de um convite de uma amiga, dizer, olha, anda a trabalhar para o banco. Portanto, eu fui trabalhar para a banca e estive na banca durante 15 anos. E estes 15 anos, olhando para trás, foram uma grande escola, mas também foram momentos de muitos desafios. E os últimos anos nesta área foram muito desafiantes. Apesar de eu estar a fazer uma coisa que eu gostava, porque terminei as minhas principais funções, no fim estava na área da formação, foi onde eu cresci enquanto formadora e iniciei enquanto formadora, mas ao mesmo tempo eu não me sentia verdadeiramente feliz, não me sentia completa. Então algo dentro de mim gritava para uma mudança, algo dentro de mim puxava algo mais, a vida estava-me a pedir mais. Então eu fui estando muito inquieta nessas angústias que foram surgindo. Diariamente, não é? Diariamente. Aquilo que me fez ficar durante muito tempo foram as pessoas, mas depois já não foi o suficiente. Então aí começa a grande mudança, essa grande inquietude. Surgiu uma oferta profissional, da qual eu aceitei, e essa oferta profissional, eu fui para a diretora comercial e costumo dizer que foi a diretora comercial mais curta que eu conheço, porque foram apenas 4 meses, mas foram 4 meses muito transformadores. Foram esses 4 meses que me trouxeram grandes insights, mas as profundas mudanças internas aconteceram aí. Claramente que eu não fui feliz nessa posição e então continuei à procura. E nessa procura eu fui trabalhar para uma empresa de desenvolvimento humano e é aí sim que a Clara tem grandes mudanças, grandes transformações, grandes aprendizagens e é aí também que marca a grande mudança na minha vida profissional. Que até ali era uma pessoa que trabalhava para outras pessoas, não é? E aí verdadeiramente eu assumo que quero ser uma pessoa que empreende, não é? Esta vida de olha, não correram tão bem. Certo. Mas foram obviamente experiências que me trouxeram aqui hoje.
Mas esse clique foi precisamente nesta grande mudança de uma carreira profissional que, para mim, se calhar numa certa altura achava que ia ficar lá para sempre e que seria sempre o meu destino, até que percebo que as coisas podem ser diferentes. Portanto, há um clique, sim, mas depois de muitas aprendizagens. Portanto, foi um caminho bonito, mas também desafiante. Houve muitos desafios, não foi fácil. Precisamente no momento certo, nas circunstâncias certas, na altura certa. Não tenho dúvida nenhuma que nada desaparece na nossa vida até que nós aprendamos a lição. Muito bem. E, portanto, todas as lições que eu aprendi, elas precisavam ter sido aprendidas no momento certo, com a maturidade certa, com tudo aquilo que trouxe. Portanto, eu acho que não mudaria absolutamente nada e foi precisamente na altura certa. A grande mudança, esta minha despedida também de uma estrutura muito sólida, acontece também e converge com os meus 40 anos, portanto também a própria idade é uma idade muito simbólica aos 40. Eu senti essa força. Que giro, que giro. Ou seja, é claro, no seu dia-a-dia, o que é que tu dás aos outros, não é? O que é que tu fazes? Olha, aquilo que eu mais adoro fazer no meu trabalho atual é levar a pessoa ao seu do encontro até si mesmo, que é o seu autoconhecimento. Eu costumo dizer isto e é verdade. Eu nunca estudei tanto na minha vida como estudo atualmente. Eu, durante a faculdade, li um livro e esse é o primeiro livro que eu li sobre desenvolvimento pessoal, que tem mais de 20 anos. E que não lhe dei grande importância na altura. Portanto, foi profundo, mas não lhe dei importância. Hoje olho para trás e percebo que o maior trunfo que nós temos na nossa vida é, de facto, nós nos conhecermos. E então, com a aprendizagem, com todas as aprendizagens que faço, continuo a fazer e farei sempre, nesta introspeção, neste autoconhecimento. Então, a minha principal ferramenta hoje, aquilo que eu mais gosto de fazer é, de facto, levar a pessoa a se conhecer. Quanto mais a pessoa se conhecer, mais certa estará e mais preparada estará para tudo aquilo que nos acontece diariamente, não é? Para todas as mudanças que nós vivemos. Então, o meu grande trabalho tem a ver com o autoconhecimento também. Tu tens muito do amor. Eu gosto mais de estar nesse lugar e não deixa de ser um lugar difícil de estar, porque nós não somos amor a tempo inteiro, mas é um grande chavão, sim. O autoconhecimento é desafiante, sim, mas não tenho dúvida nenhuma que é um caminho muito bonito de se trilhar, que nós vamos tendo paragens ao longo desse caminho, não é? Já me aconteceu várias vezes em clientes que começam esse processo e que depois, em determinada altura, é tão impactante que interrompem o processo, não é? Estamos a falar, por exemplo, na área do coaching, que é uma área onde eu comecei pelo coaching, portanto comecei também por a minha aprendizagem, passou pelas certificações. Eu tenho 4 certificações em coaching, programação neurolinguística, inteligência emocional e por aí vai. Mas a verdade é que eu percebo é que a pessoa, muitas vezes, quando começa o caminho do autoconhecimento, é um caminho que chega a dada altura que é tão duro que a pessoa tem que parar e dizer: eu não aguento mais, eu preciso de respirar. E esse é o momento que eu costumo dizer que é ouro. Quando é exatamente nesse lugar que esse princípio é o grande tesouro da pessoa. É quando também a pessoa tem consciência de que, apesar de ser difícil, eu tenho a clareza de que eu preciso de parar. E nós, numa sociedade em que vivemos agora, é tão desafiante pararmos, mas eu acredito com o meu trabalho que esse é um grande processo de aprendizagem também sobre mim. E então o autoconhecimento, apesar de ser desafiante, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que é um caminho lindo de ser vivido. Tu nunca mais... Há uma frase que eu adoro que diz: há coisas que não serão mais não vistas. E no autoconhecimento, quando tu olhas para ti e vês coisas que tu não sabias que eras, tu nunca mais deixas de ver isso. Então já ganhaste, já estás aí. Nunca mais, portanto, não retornas. Nunca mais voltas à mesma pessoa. Também nem queres. Já não somos a mesma pessoa que éramos ontem, não é? Então, mas trazer o autoconhecimento é trazer também muito o consciente. Nós trabalhamos muito no inconsciente, estamos sempre no inconsciente, grande parte da nossa vida é no inconsciente. Até que nos tornemos conscientes é um processo muito bonito, mas é um processo de não volta para trás. Não há como não voltar para trás. Eu costumo dizer aos meus clientes, quando vêm sempre com uma razão, mas depois levam aquilo que precisam. E a verdade é que às vezes as pessoas levam: eu venho trabalhar esta dimensão da minha vida.
Só que depois a surpresa é muito grande, porque depois a pessoa percebe que essa dimensão, no fundo, era uma capa. Era algo que, eu não quero dizer fachada, porque não é esse o conceito, mas é uma capa que nós construímos, que achamos que a razão pela qual eu quero trabalhar em mim é esta, mas depois com a continuar no caminho, percebe-se que na verdade isso era uma grande capa e que a realidade é mais profunda ainda, as razões ainda são mais profundas. Nós vivemos uma crise na nossa sociedade no que toca à ausência de mim. Nós não estamos em total conhecimento de quem eu sou. E a maior parte, eu consigo perceber isto, as pessoas não sabem quem são, não sabem aquilo que querem, não sabem do que são capazes. Então aquilo que me chega a mim é sempre um padrão, que é pessoas muito mentais, pessoas que estão na esfera do mental, e isso depois desconstrói-se em consulta, em formação, em workshops, mas a pessoa vem muito construída. Eu tenho certeza de que é isto que eu preciso trabalhar. E depois, à medida que vamos desenrolando, isso não acontece, não é nada disso. Nas minhas formações que vou, que é sempre um convite quando eu vou lá à formação. E o convite é, tudo aquilo que eu vou dizer é que a pessoa se autoanalise, que perceba se aquilo que eu estou a dizer está a ressoar com elas e de que forma é que ressoa com elas. E quando eu vou a empresas, a instituições, eu costumo dizer isto, que é, nós vamos olhar para o individual em prol do coletivo. Ora, se eu tiver a consciência de que eu preciso trabalhar mais em mim, eu preciso de me conhecer mais, o coletivo vai, obviamente, beneficiar. Então eu acho sempre que o princípio é eu trabalhar-me a mim para que o coletivo se beneficie. E é exatamente a grande crise que estamos a viver, que é este coletivo. Andamos todos adormecidos e conhecemos muito pouco sobre quem eu sou. Portanto, se eu tiver a responsabilidade e assumir a responsabilidade de me trabalhar, de utilizar as ferramentas que já existem, nunca em nenhuma outra época há tantas ferramentas, não é? E às vezes isso também pode ser um pequeno problema, porque depois a pessoa não sabe para onde começar. Também. Não é? Mas se a pessoa, se eu me trabalhar, se tu trabalhares, se o vizinho se trabalhar, o coletivo vai, obviamente, beneficiar. O problema é que nós, muitas vezes, aquilo que estamos a fazer é, nós encaminhamos os nossos filhos para a terapia. Mas, muitas vezes, a própria terapia devem ser os pais a fazer. Então, se eu primeiro me autoanalisar, se eu primeiro tiver este cuidado, não há como o coletivo não beneficiar. Então, trabalhando eu, o coletivo vai fazer essas mudanças. Aliás, as mudanças estão a acontecer, não são ainda totalmente visíveis, mas há uma profunda mudança também. Há movimentos muito interessantes que estão a ocorrer agora também com os jovens, que é saírem das redes sociais e voltarem para coisas como jogos, de tabuleiro, livros. A convivência, não é? E, portanto, eu acredito que a mudança é possível. Agora, é um caminho muito importante. Eu às vezes costumo dizer, e no início desta minha nova caminhada, que eu estou a falar para os peixinhos, ninguém me está a ouvir. Porque isto é tão importante, mas é tão simples, porque isto na verdade é simples. A questão aí é que está, claro, porque de facto eu concordo, é simples, mas é muito desafiador. E a questão é, quando tu te vais conhecer, tu recebes tanta informação de ti próprio, primeiro, que se calhar até nem querias. Olha, na minha opinião, o autoconhecimento é desde que nós nascemos. Portanto, eu acho que não há tempo certo. O tempo é quando a pessoa também sentir que está preparada para lidar com determinadas dimensões de si. Nós podemos fazer isto desde tenra idade, portanto, com os nossos filhos desde cedo, não é? As primeiras, eu acredito que com as crianças é trabalhar, por exemplo, com as emoções, a criança poder estar confortável na dimensão das emoções. Portanto, aqui é um grande autoconhecimento também da própria criança saber se autorregular com as suas emoções. Depois vem a idade da adolescência, não é? E aqui é uma idade bastante crítica, mas que na verdade é uma grande fase também de profundas mudanças e de mudanças também que serão, com certeza, ditadoras da qualidade de vida de um adolescente. Portanto, o autoconhecimento está presente em qualquer esfera e qualquer idade da nossa vida. A questão é que, eu acho que, enquanto adulto, por exemplo, tu vais começando a sentir esse chamamento.
ou porque não estás bem e não sabes porquê, ou porque queres fazer mudanças e não sabes por onde começar. Portanto, o autoconhecimento para mim não tem uma altura certa. Isso vai acontecendo. Acaba por despertar, é isso? Eu acredito que de uma forma consciente, acaba por despertar, sim. Como é que tu também te podes conhecer quando há situações difíceis, não é? E aí acabas por te conhecer na dor, como falavas há bocadinho, ou na dor ou no amor, não é? Mas a verdade é que para mim o autoconhecimento está ao nosso alcance todos os dias. E tu podes te tornar consciente desse autoconhecimento. Há uma filósofa brasileira que eu adoro, que é a Lucilena Galvão, que ela diz o seguinte, mais ou menos isto, que é: se nós ao final do dia chegarmos e não sabermos qual é a lição que aprendermos, então é porque perdemos a aula. E nós todos os dias aprendemos, portanto todos os dias nós podemos nos conhecer. Isso é uma coisa que é diária, eu não consigo descolar de mim o autoconhecimento, porque apesar de eu me conhecer hoje melhor do que eu me conhecia, por exemplo, há 4 anos atrás, eu tenho certeza absoluta que eu ainda não me conheço na totalidade. E acho que vou morrer a conhecer-me, porque é o que eu digo sempre quando me perguntam quem eu sou. E esta é uma pergunta muito difícil, foi por aqui que eu comecei com o autoconhecimento, que é responder à pergunta quem eu sou. Porque eu vivi a primeira grande crise de identidade quando precisamente me despedi daquilo que eu achava que seria um emprego para a vida. Foi uma grande crise de identidade, é quem é que eu sou? Eu não sou aquilo que eu achava que eu era. Tens a resposta para essa pergunta? Do quem eu sou? Sim. É uma resposta que eu construo todos os dias. Todos os dias ela é diferente. E aquilo que eu costumo dizer é: eu sou a experiência que eu vivo. Eu sou as experiências. Porque eu hoje faço coisas que eu não sabia que eu era capaz de fazer. E, portanto, eu só sou porque eu experimentei. Então, o grande conselho que eu digo muitas vezes às pessoas com quem eu trabalho, aos meus formandos, é: experimentem-se, experimentem a vida, testem, querem saber quem são, ponham-se a jeito. O que é que vocês querem explorar? O que é que vocês querem fazer? Eu fiz coisas e hoje sei parte daquilo que eu sou, porque eu experimentei, porque eu continuo a experimentar. A coisa que mais eu tenho trabalhado desde que trabalho sozinha, não é, como empreendedora, são 2 grandes forças, que é a força da resiliência, que eu achava que eu não era resiliente. A sério? Achavas? Sim, sim. Porquê que achavas isso? Já agora, só fazendo aqui um parênteses para perceber. Porque eu achava que desistia fácil das coisas, que quando há mínima dureza que eu voltava atrás, que eu retraía-me. Então eu sempre tive essa questão de eu não sou forte o suficiente para levar, apesar de ter já várias mudanças e profundas e dolorosas até, eu achava sempre que eu não era resiliente o suficiente para ser forte e enfrentar as situações. E eu hoje, o músculo da resiliência eu desenvolvo todos os dias. Eu acho que eu nunca fui tão resiliente, nem esse conceito para mim é um conceito diário. E outro conceito que é muito importante e que a pessoa se pode descobrir é trabalhar o desconforto. Eu trabalho o desconforto como nunca antes trabalhei. E eu procuro estar em desconforto. E é uma coisa engraçada porque nós fugimos desse desconforto. Mas eu só me conheço se eu me sentir desconfortável. E também outra grande questão que é: o desconforto é passageiro. Sim. O desconforto passa. E quando o desconforto passa, vem o hábito, não é? E vem a sensação de que eu já conheço este lugar. É engraçado. As pessoas, e perdoa-me a expressão com este tipo de comparação, mas às vezes são tipo formiguinhas, não é? Que as formigas ou outros tipos, um coelho, esgueira-se rapidamente daquilo que, não é? do ar livre para procurar uma zona de conforto, uma zona escondida, e ali ficam bem. Eu conheço tanta gente assim, tanta gente, então às vezes eu acabo por me sentir um pouco anormal, precisamente porque as pessoas dizem assim: Susana, mas, um exemplo, tu vais trocar de emprego outra vez? E olham para mim com aquela cara tipo: está louca, não é? Irresponsável, mas tu agora vais fazer isto, mas tu agora fazes isto. E eu respondo tranquilamente: sim, com todos os medos que isso acarreta, mas sim. Então, sem dúvida nenhuma. Todos nós temos, e isto é uma coisa também que eu costumo trabalhar, que é a questão da nossa responsabilidade em função àquilo que nos acontece. Portanto, não é sobre aquilo que nos acontece, é aquilo que fazemos com o que nos acontece, não é? E, portanto, a mesma situação para 2 pessoas pode representar 2 desfechos completamente diferentes. E é uma importante consciência que a pessoa deve tomar, que é: há sempre a escolha. Eu posso sempre escolher. E a escolha traz consequências, não é? A verdade é que há pessoas que não conseguem lidar com as consequências da vida,
não é? E aquilo que tu estás a dizer de te pôres nesse desconforto é um grande músculo também para tu te experimentares, para tu saberes daquilo que tu és capaz. E é muito bonito esse processo. É sempre muito mais bonito sobre a jornada do que sobre o destino, não é? Que é exatamente a pessoa que tu te vais tornando para chegares e alcançares aquilo que tu queres, não é? E às vezes essas pessoas são pessoas que, sem saberem, são pessoas sem objetivos, são pessoas que vivem no automático, são pessoas que na verdade não sabem ou não têm coragem também para dar o passo. Muitas vezes também é sobre isso, que é, eu vejo em ti algo que eu não sou capaz de fazer. E essa é uma dimensão muito difícil de eu assumir. Então é sempre muito mais fácil eu transferir o meu medo para o outro do que ter a coragem de dizer, olha, eu gostava de ter esse alento, essa coragem e de seguir esses exemplos. O mundo é dos loucos, não é? Certo. Portanto, são os loucos que mudaram o mundo. Sejamos as loucas, não é? Que às vezes do nosso próprio sistema, não é? Eu venho de um sistema também tudo muito certinho, não é? Portanto, a minha mãe, quando eu me despedi, ficou super assustada. Disse, como assim te vais despedir? Como assim vais trabalhar agora? Estás maluca? Às vezes é a pessoa que mais nos ama também, que tem Mas esses isso é receios. amor, É amor, claro que sim. É amor, é preocupação. Aliás, a tua expressão facial muda logo e, portanto, há assim um calor, uma força que vem de ti nesse sentido. O que é isso das constelações e como fazes? Ok, olha, eu comecei pela mente, não é? Portanto, comecei a estudar a mente através do coaching, da programação neurolinguística, inteligência emocional e pronto, como eu te disse há bocadinho. Mas depois, quando começas na procura, tudo se vai desenrolando, não é? A vida é mágica, e então tudo se vai desenrolando. Até que eu comecei a perceber que nas minhas ferramentas de trabalho e também para ajudar mais o meu cliente, as pessoas com quem que vinham até mim, eu precisava de explorar a dimensão espiritual. E as constelações é uma dimensão muito interessante porque eu neguei-as ao início. Eu não conhecia as constelações, portanto as constelações para mim é um tema recente, eu conheço as constelações há 3 anos e meio, portanto não era uma coisa que eu já conhecesse, mas quando eu ouvi falar eu achei, isto jamais será para mim, porque isto é muito complexo, é uma dimensão convidada para o curso, e eu pensei, ok, é a forma de eu explorar aqui a questão mais espiritual, a dimensão mais espiritual. Assim que eu comecei a estudar constelações, eu percebi uma coisa, eu cheguei a casa, a sensação de chegar a casa é incrível. E chegar a casa no sentido de, este é um tema que eu vivia horas. E as constelações para mim têm esta dimensão de, ainda que eu não faça disso prática profissional, farei sempre, acho que uma vez facilitadora sistémica, para o resto da vida facilitadora sistémica, é tu viveres a filosofia. Eu estudei a filosofia das constelações, continuo a estudar, mas ela trouxe uma dimensão espiritual que era aquilo também que veio sustentar e que sustenta ainda mais o meu trabalho. Portanto, as constelações para mim é esta sensação de chegar a casa, mas que ainda não estou de chinelos, portanto ainda sinto que tenho que caminhar muito neste lugar. É um lugar incrível de autoconhecimento também, e é um lugar de acesso ao teu inconsciente, que é uma magia também para mim, é uma sensação de querer procurar, esta questão de querer saber mais. Foi também uma grande curiosidade estudar constelações, foi o querer saber mais. E o que é que se passa no campo, não é? Então, claro que sim. O autoconhecimento é a chave para tudo. O autoconhecimento é a chave para tu ires além daquilo que é o automático, ires além daquilo que a sociedade te diz que tens que ser. Para mim, o autoconhecimento é a grande chave de entrada para ti mesmo. Nós estamos muito habituados, o nosso sistema, a nossa educação, o nosso sistema social tu recebes de fora para dentro, não é? E portanto o autoconhecimento é precisamente tu dares ao mundo aquilo que tu tens dentro de ti. E dás-te também a ti mesmo o tesouro que vive dentro de ti. Portanto, eu não tenho como ver a minha vida e a vida de um mundo melhor sem autoconhecimento. Para mim isso é Tu achas que é um bocadinho esse. Agora é importante nós olharmos para de que forma é que eu compreendo a vulnerabilidade de que tu falas. Eu acho que a vulnerabilidade é uma grande força. E portanto as pessoas têm receio dessa vulnerabilidade, sim. Mas a vulnerabilidade é uma grande força do ser humano. E o autoconhecimento, antes pelo contrário, que a pessoa se desengana
se acha que o autoconhecimento a enfraquece. Antes, pelo contrário, o autoconhecimento empodera a pessoa. Então, se a pessoa tem medo, é porque nunca foi lá experimentar. Então, o autoconhecimento empodera-te, nunca, jamais te deixa frágil, jamais. Pode te deixar frágil no momento em que tu tens que lidar com a tua sombra, ok? Mas é um estado muito importante do autoconhecimento e também de responsabilidade, porque o autoconhecimento traz muita responsabilidade, não é? E às vezes é por aí que é, agora de repente eu sou responsável por tudo que me acontece na minha vida. Isso é uma grande resposta. E às vezes as pessoas têm mais medo disso, que é assumir responsabilidades que não querem assumir. Então, dizer-te que vulnerabilidade para mim é uma grande força, que o autoconhecimento empodera-te, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disto, e que, portanto, muitas vezes no autoconhecimento eu só tenho receio da responsabilidade que ele me vai dar. Culpabilização, a vitimização, não é? Estas birras que nós vamos fazendo, estas birras crescidas, mas que são birras de criança, não é? E, portanto, é este lugar da criança, não é? A criança é que espera que alguém assuma os seus erros, que assuma as suas rédeas, que tome decisões por ele, não é? Portanto, e muitas vezes nós esperamos que sejam os outros a tomar as decisões que têm que ser tomadas por mim. Eu acho que esse é o caminho mais difícil, é? Mas há aqui uma dimensão muito importante que eu também assisto muitas vezes, que é as pessoas, como não conhecem a sua força, lá está, porque não se conhecem, não conhecem a força que têm dentro delas. Há uma pergunta que eu costumo também apanhar muita gente desprevenido, que é, nós somos ótimos a dizer aquilo que não queremos, e provavelmente essas pessoas que estás a referir é ótima a dizer aquilo que não quer. Isso está na ponta da língua, tem um checklist daquilo que não querem, mas quando tu perguntas, ok, o que é que tu queres? É um vazio tão grande, tão grande, tão grande, porque a pergunta o que é que tu queres vira para ti a responsabilidade. Quando eu digo eu não quero, eu estou na esfera, lá está, da vítima. Eu não quero isto na minha vida, eu não quero isto, mas há ausência de responsabilidade. Quando eu digo, ok, o que é que tu queres? Eu chamo para mim a minha responsabilidade. E isto é tão duro que eu não consigo responder a esta questão. As pessoas não sabem o que querem. Então, como não sabem o que querem, habituam-se e acomodam-se àquilo que não querem. E é exatamente aí que vão estar. A energia, não é? Para onde vai o nosso foco, vai a nossa energia, não é? E como se focam naquilo que não querem, não saem do mesmo sítio. A energia delas fica estagnada e fica naqueles lugares. Eu, certa dessa resposta, aquilo que eu te posso dizer é o seguinte, daquilo que eu vejo, daquilo que eu vou presenciando também, e em todas as formações que eu vou, há sempre mais mulheres que homens. Portanto, no caminho do autoconhecimento, a mulher é uma mulher que se dispõe muito mais rápido para ir à frente. Okay? E, portanto, aquilo que eu testemunho é que o feminino está muito presente nestas dimensões. Agora, eu não estou certa dessa resposta e, portanto, corro o risco de estar a dizer um disparate, não é? Okay. Aquilo que eu noto é que há um empoderamento feminino, mas de um empoderamento feminino a partir de um lugar também de muita responsabilidade, muita solidez, muita clareza. E, portanto, as mulheres estão, efetivamente, a dar um passo muito importante nas suas carreiras, naquilo que querem, nessa dimensão. Portanto, da minha parte e daquilo que eu vou testemunhando, a mulher está a fazer um percurso muito bonito e está a ganhar um espaço muito bonito, sim, na área das empresas, nas empresas também. Eu essencialmente trabalho com mulheres, portanto, mesmo nos meus grupos de constelações, eu tenho um corajoso. e normalmente quando vou a grupos de constelações, por exemplo, vê-se poucos homens, porque os homens têm mais receio de lidar com estas coisas. Eu acho que ainda não estão tão preparados, porque os homens são muito mentais, ainda há com exceções, é evidente, não quero generalizar, claro. mas há uma visível mentalidade, não é? O homem há um arquétipo também do que é ser masculino, não é? Da força masculina, e portanto há também esta questão de não parecer frágil, não é? Agora vou para ali, para aquele grupo de mulheres, etc. Mas aquilo que eu posso dizer é que há um crescimento daquilo que eu observo, de um empoderamento feminino, mas de um lugar muito sólido, de um lugar de muita responsabilidade também. Agora, de que forma é que isto se vai equilibrar? Se existe ou não desigualdade depois também nas empresas, claro que pode existir, claro, é evidente, mas é um caminho que eu acho que a mulher está a ganhar um espaço muito interessante. Acho que, como diz uma amiga minha, é verdade, o perigo está na dose.
E acho que nós temos que saber equilibrar, porque nós todos, quer homem, quer mulher, há a dimensão masculina e a dimensão feminina, não é? O yin e o yang. E é importante nós também, mais uma vez, conhecimento, autoconhecimento, perceber qual é o equilíbrio. Porque há muita mulher na dimensão, exercer muita dimensão masculina, não é? Portanto, nesta dimensão, e ao contrário também, homens numa dimensão mais feminina. Então, é importante o equilíbrio, é importante a pessoa também se perceber e dizer quando, e mesmo em relação à dimensão de trabalho, nas empresas, há muitas mulheres numa dimensão muito masculina, não é? Num lugar de força, num lugar de muita resistência masculina, e que isso também desequilibra um bocadinho as coisas. Portanto, olha, seria uma conversa seguramente para de homens e mulheres para um segundo podcast, porque na realidade é uma dimensão interessante, não é? A sociedade às vezes está em desequilíbrio porque nós também não nos colocamos em desequilíbrio, e às vezes estas culturas são culturas que têm muito para nos ensinar, não é? Pergunta, e eu costumo dizer, não, este é um ato isolado, mas a verdade é que eu já comecei a fazer o manuscrito. Oh, meu Deus. Porque, sabes o que é que me acontece, e eu não fazia ideia que isto me ia acontecer, que é, eu escrevi, e depois, quando finalmente a editora disse, pronto, vamos avançar para a impressão do livro, eu já mudaria tudo. Portanto, mudaria no sentido, refazia. Aliás, sempre que vinha para rever o livro, eu fazia alterações, até que eu tive que me disciplinar a mim mesma e dizer, Clara, não fazes mais alterações. Chega. Portanto, se haverá um segundo filho, eu não sei. Para já, quero me enamorar e continuar a enamorar para este. Precisamente nesta linha do autoconhecimento e precisamente de eu me experimentar, eu jamais... Se me perguntasses, Clara, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, 2 não, mas 3 anos atrás, Clara, escreverias um livro? Eu dizia-te, Susana, tu estás louca, porque eu não vou escrever um livro, quem sou eu para escrever um livro, não é? E, portanto, ele nasce muito ingenuamente, mas ao mesmo tempo com uma consciência muito importante, que para mim é uma consciência importante e que no meu trabalho eu fui desenvolvendo, que é, precisamente na questão do autoconhecimento, e precisamente na dimensão de como é que nos podemos amar mais a nós mesmos, à vida que temos, trazer responsabilidade à vida que temos, olhar para o que temos na esperança de que aquilo que temos é o suficiente, e olharmos para a vida sem estarmos a olhar continuadamente para o passado e sem estarmos a olhar indefinidamente para o futuro, para nos mantermos no presente. Este livro é o resultado de pesquisa, mas também é o resultado da observação, de trabalho com os meus clientes. Então ele nasce da vontade também de trazer ao mundo uma verdade em que eu acredito, não é? Portanto, isto é a minha verdade, e também eu costumo dizer que se me perguntassem o que é que diziam os teus olhos, eu queria deixar como legado às minhas filhas este livro. Um legado de amor, precisamente. Como é que tu pensas, vou pôr isto no papel? Olha, porque com a minha prática profissional eu terminava sempre por pedir à pessoa, precisamente para a centrar e para dizer, a tua vida importa e aquilo que tu tens é maravilhoso, diz-me quais são os 3 motivos pelos quais estás grata hoje. Então a pessoa tinha que ser levada a levar isto. E eu recebia respostas como, sei lá, estou grata, não sei porquê, não faço ideia. E depois, à medida que eu ia estimulando esta resposta, a pessoa ia trazendo coisas para fora que não se tinha dado conta que a vida, que tinha sido um milagre a sua vida naquele dia. E a verdade é mesmo isto, qual é o milagre da tua vida hoje? Porque todos os dias temos um milagre. Surgiu também porque as pessoas muitas vezes me diziam, gratidão, mas eu sou grata pelo meu carro, pela minha casa. Eu disse, mas isso não é ser, há muito mais do que isso. Há uma dimensão tão grande. Então eu fui treinando isto com as minhas clientes e percebendo, eu preciso de fazer alguma coisa com isto, porque o tema é tão fértil, tão fértil. Eu fiz uma coisa, durante 17 semanas seguidas, à terça-feira, eu abria uma sala Zoom, precisamente para que pudéssemos debater sobre a gratidão. Eu tive 17 semanas tema fértil, ou seja, eu não repeti tema. E começou a dizer, espera aí, eu tenho capacidade para escrever um livro e onde possa levar a pessoa através da guiança, não é? Portanto, eu vou guiando a pessoa a olhar e a focar-se em determinados aspectos, e depois a pessoa consegue sozinha, sem eu lá estar,
guiar e trazer essa clareza à sua vida. Então ele surge precisamente com esta ferramenta. Fui ver no mercado o que é que havia, portanto não havia nada que eu sentisse que pudesse ser isto, e percebi que no mercado havia um journaling, podias ter um livro em branco e simplesmente, eu comecei por aí, 10 motivos pelos quais era grata, e portanto tenho um caderno onde punha lá, mas achava que aquilo não era suficiente. Então fui fazendo uma pesquisa e percebi que não havia nada no mercado que pudesse responder às minhas expectativas. Certo. Então ele nasce precisamente dessa vontade de levar a pessoa a saber o que é gratidão, porque a gratidão está em todo lado, não é? Toda a gente fala do termo, mas pouca gente sabe o que é de facto ser grata. E assente também, não é? Sim, e assente. Eu costumo dizer que é mesmo isso. Sentir é diferente de... Eu trabalho a gratidão todos os dias e eu não me sinto grata todos os dias. Eu sou grata, mas não me sinto grata todos os dias. Tu disseste isso na apresentação. Olha, é mais uma vez trabalhar o presente e olhar para todas as dimensões da minha vida e perceber que, por exemplo, e é muito simples isto, vai haver dias em que não tens vontade de responder. Ou vai haver dias em que dizer, hoje a minha vida foi um dia difícil, eu não tenho motivos para agradecer. Só que isso faz-te refletir sobre, será que não tens mesmo? Será que não tens mesmo? E às vezes, isto é uma dimensão tão importante que eu vou-te dizer, Susana, eu já cheguei a chorar de sentir gratidão. Eu sinto que sou profundamente tocada e por isso, como isto é um músculo, a gratidão tu treinas, é um músculo. Sem treinar, tu não vais de facto sentir o poder da gratidão. Mas eu já cheguei a sentir profunda gratidão. Vou-te dizer que isto parece ridículo, mas para quem é mãe também percebe um bocadinho aquilo que eu vou dizer. O som da minha filha a mastigar comida. A sério? Sim. Deu-me uma vontade imensa de chorar. E quero ver se não faço isso agora. A vontade de chorar porque providenciar alimento. Ter uma mesa cheia, farta, ouvir o som da minha filha a comer uma coisa que estava a adorar comer, para mim é uma sensação de eu pude, isto é bom. Uma coisa tão simples, E é uma coisa tão simples. E nós olhamos ao mundo e percebemos que há crianças que não têm o que comer, não é? Então o som, tu não imaginas o que... Eu tive que sair da beira dela. Ela não se percebeu, claro. Mas eu senti, isto é real, uma profunda gratidão por aquele som. Como já chorei com o som do passarinho, ouvir o som do passarinho, vinha a sair do meu escritório e ouvi o som e senti uma gratidão imensa por ouvir aquilo. Então é isto que se treina. Isto eu não vou sentir todos os dias, mas imagina, o meu dia foi difícil, mas eu, como estou tão atenta a isto, só ouvir o som de um passarinho já é algo para eu dizer, eu estou viva, então já valeu a pena. Então é verdade que a gratidão não impede que a dificuldade exista, claro. Mas a verdade é que também eu saio desse estado de dificuldade mais rápido quando eu pratico a gratidão. Então este livro traz também esse grande propósito, esse grande legado que eu quero deixar. Só me falta plantar uma árvore, mas isto para te dizer que eu pensei também, muitas vezes, Clara, quem é que vai querer comprar este livro? Ou o que é que foste fazer? Quem és tu, não é? Porque depois vem aquele síndrome do impostor. Tu partilhaste um vídeo no teu Instagram a falar sobre isso, que foste inundada pelo síndrome do impostor. Muito, claro que sim. Mas depois eu penso, eu deixei o legado para as minhas filhas, isto é marca, e é engraçado porque depois a minha mais nova, que é muito... Também, muitas vezes ela me chama a atenção para isto. Estes dias entrei na casa de banho, ela estava a tomar banho. Sabe o que ela estava a fazer? A agradecer. Eu sou grata porque eu... Então estava a dar tanta lista, eu saí a correr da casa de banho e foi um orgulho, porque eu não precisei de lhe dizer nada. Ela estava a tomar banho e ela estava a dizer uma carrada de coisas. No momento dela, não é? No momento dela a agradecer. Então eu podia ter morrido naquele momento que disse, eu já cumpri um propósito. Que bom. O que elas vão fazer com aquilo que eu lhes deixo é uma responsabilidade delas, mas aquele propósito estava cumprido. Mas está lá. E está exatamente. Lá. Deixa-me dizer-te em relação também ao título. A palavra muda para mim tem um grande e um profundo significado. Eu pedi um sinal e esse sinal veio com a palavra muda. Mas muda para mim, e resumindo a história, tem dois significados. Muda na perfeita palavra do muda, não é? Muda de mudança. Mas ele significa método universal de despertar a alma.
E há uma médica americana que eu ouvi num podcast até com a Oprah, que uma vez, no dia em que eu pedi um sinal, eu recebi este podcast, por isso é que estar aqui é mesmo uma honra. E ela falava na questão das mudas das plantas ao microscópio são iguais aos neurónios. E nós temos vários, milhões, milhares de neurónios espalhados pelo nosso corpo. E nós temos neurónios no nosso coração, que é o órgão que eu mais amo. E o nosso coração é a sede, é a alma, é o amor. E por isso muda para mim, quando eu ouvi isto desta médica, disse, isto é brilhante porque é exatamente a validação que eu precisava. Se as mudas das plantinhas são como se fossem neurónios e nós temos isto no nosso coração, então o nosso coração é a sede, é a base. E esta também é uma grande fonte do meu trabalho, que é trabalhar a vibração. E a resposta da minha vida está naquilo em que eu vibro e não naquilo em que eu penso. Eu posso trabalhar as duas coisas, não é? Mas às vezes as pessoas querem mudar primeiro o pensamento. Certo. E eu convido sempre, primeiro vamos mudar aquilo que tu sentes. Qual é o terreno? Como é que está o teu terreno, que é o coração? Que tipo de terra está lá? Então, essa terra vai ser trabalhada, essa terra vai ser adubada, para que depois sim os teus pensamentos sejam diferentes. Sabes? As perguntas que nós devemos fazer, e aí é o que é que eu não quero ouvir, o que é que eu não estou a ouvir sobre mim, não é? E o corpo vai efetivamente trazer-te esse sinal. O corpo traz, ou seja, isso já se manifestava no teu inconsciente. Provavelmente. Isso traz para, ou seja, às vezes estas coisas acontecem-nos porque a carga é tão grande, a dose é tão grande que o corpo precisa de se manifestar até que tu ouças. E portanto isso foi uma forma de voltares à vida e de ouvir-te, talvez, de o que é que tu não te estavas a ouvir, porque é que não te estavas a ouvir, porque é que tu bloqueaste a ouvir ou o que é que querias recusar a ouvir, não é? Também. É muito simbólico muito, isso. Mas é um episódio, de facto, muito poderoso, transformador. E que a cura, eu acredito sim, eu tenho a certeza que a cura dependeu precisamente dessa tua força, dessa tua vontade e da vibração. Porque, lá está, podias tomar a escolha de, olha, vou ficar por aqui, acabou. Exato. E não, essa é uma grande força. É verdade. E mais, lá está, ter essa clareza de olhar para isso com esse amor, com essa compaixão por esse momento difícil, mas que ao mesmo momento esses momentos difíceis trazem-te as respostas que tu precisas. Sim, esse é o primeiro. E depois, para terminar, que conselho gostavas de deixar às pessoas que nos ouvem, no sentido deste autoconhecimento que alavanca, o que gatilho é que podem encontrar, o que fazer para, se calhar, se iniciarem e depois te procurarem, sei lá. Olha, podem me encontrar nas redes sociais, na minha morada digital, que é clarasantossilva.pt. Aquilo que eu diria, convidava as pessoas a começarem. E isto é mais complexo, não é? Comece por onde? Mas a verdade é que às vezes pode ser por um livro, às vezes pode ser por escrever sobre si. O facto de pegar numa caneta e num papel e responderem a esta pergunta, o que é que eu quero? Então, às vezes, a pessoa que não sabe por onde começar, pega num papel, pega numa caneta e escreve o que é que eu quero. E a partir daí, mesmo que não diga eu não sei, já é um caminho. E se voltar todos os dias a essa pergunta, as respostas vão começar a aparecer. Portanto, eu diria que o ideal é a pessoa começar, ainda que não saiba qual é o caminho. Porque eu também não sei muitas vezes qual é o caminho, mas a verdade é que eu dou um passo. Às vezes pode ser um passo muito pequeno, micropassos, mas esses passos dão grandes passadas depois mais à frente. Então o convite é a pessoa poder começar por se conhecer através desta prática simples, ou procurar profissionais também, cada vez mais há ferramentas. Começar a ler o livro, porque não? Começar a escrever-se. Eu costumo dizer que este livro é escrito a duas mãos. Eu comecei, depois a pessoa continua, portanto pode ser também uma grande caminhada, mas mais do que isto é a pessoa fazer a ação. Não adianta, tenho muitas pessoas que dizem assim, eu leio tantos livros de autoajuda, eu leio tanta coisa e mesmo assim estou sempre igual. Porque não chega através da história dos outros. Eu vou aprender lendo aquele livro. Não, tu vais aprendendo escrevendo sobre ti, falando contigo, sabendo quem tu és. É a maior das aprendizagens. Então olhar para dentro e perceber que a grande força está dentro dela e não fora dela. Então
olha, por que não começar pelo livro, por exemplo, porque o livro traz também esta clareza, esta guiança, e a pessoa também acaba por ter esta orientação, de poder dizer, ok, eu vou escrever o quê? Okay, para quem não sabe o que escrever, pode começar precisamente pelo livro. Muito. Que no site oficial também da própria editora, portanto está disponível online. Muito bem. Clara, terminamos então a gravação deste podcast. Uma vez mais, muito grata, muito grata por teres aceito este convite, por teres vindo cá partilhar esta tua sabedoria que acaba por nos envolver e de certa forma nos elevar um pouquinho e nos querer tornar um bocadinho melhor. Obrigada. Eu sou grata, muito obrigada por estar aqui, é uma delícia, parabéns. E é o que eu digo, termino dizendo que estou muito orgulhosa de nos ver, quem somos, não é? Exatamente, muito bem. Isso é muito lindo, obrigada. Muito bem, obrigada. Terminamos.